A paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Vocês estão felizes nesta noite? Quem está feliz aí? Deus seja louvado, né? Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Quantos irmãos procuram, quero louvar a Deus pela oportunidade de estar na sua casa, para louvar, adorar, bendizer seu santo nome. Confesso aos irmãos que, com temor e com tremor que nós estamos aqui nessa noite, pois sabemos do compromisso, da responsabilidade que é subir no altar e falar a respeito de Cristo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Quando o pastor nos ligou, era um pouquinho depois das 6 horas, a gente entendeu o motivo. Eu estava ainda na minha atividade do trabalho. Eu falei, pastor, vamos lá, seja o que Deus quiser. Eu primeiro preciso achar alguém para ficar com a Laís. Aí eu liguei para a Jamile, eu já fiz o meio de campo, né? Ela deve estar escutando de casa. A Jamile está lá com a Laís, vim com o Erivaldo. A minha esposa sabe, a maioria dos irmãos sabe que a gente está no 9º mês de gestação, ela está prestes a ganhar a qualquer momento. Se tocar aqui, eu largar o microfone e sair correndo. Ela falou para mim, não faz isso. Mas eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e para tudo há um propósito. E a Bíblia diz que há tempo de nascer, né? Então eu creio que na hora certa Deus vai providenciar tudo. A gente fica um pouco apreensivo, só que a gente se preocupa com o amanhã, só que o nosso Jesus já está no nosso amanhã. Jesus sempre chega primeiro. Jesus sempre chega primeiro. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Carlos, pela confiança, nossos companheiros obreiros de ministério, a todos os irmãos, a irmã Adna, a irmã Carol, o Rafael, o Ramon e o Mateus. Deus abençoe a vida de vocês. A igreja no modo geral. Estar aqui é motivo de muita alegria, porque é a igreja que a gente cresceu, desde criança, literalmente, muito pequeno. E passa um filme na cabeça todas as vezes que eu assumo esse altar, porque a gente viveu muita coisa nessa igreja. Muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Só que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Você achou a referência bíblica? Eu não vou me estender, vai ser uma mensagem bem breve, bem simples. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, o texto vai dizer assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o oprimia para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos? 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, pregava para a multidão. Quando ele acabou de pregar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais profundo do lago. Leve o barco para o lugar mais profundo do lago. E então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seu sócio. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pode louvar a Deus por essa palavra? Assente-se, fique à vontade. O texto que nós lemos vai falar a respeito da pesca maravilhosa. Esse é o título do texto narrado por Lucas no capítulo de número 5, a pesca maravilhosa. Acontece que essa pesca maravilhosa aqui, o nome dela não é maravilhosa
por não ter nenhum significado. O nome A Pesca Maravilhosa é porque de fato foi algo extraordinário que aconteceu naquele dia. Foi algo que jamais aconteceu de tal forma a respeito de pesca após aquele dia. Motivo esse pelo qual o título é A Pesca Maravilhosa, ou A Pesca Extraordinária. Acontece que as pessoas, o texto que nós lemos, cita que as pessoas que participaram dessa pesca, elas estavam admiradas pelo tamanho da pesca. O texto vai dizer que, mestre, nós estamos admirados pelo tamanho da pesca. Nós estamos admirados pelo que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos de boca aberta, no linguajar de hoje, pelo que nós estamos vivendo aqui. Acontece que as pessoas que estão falando que estão admiradas aqui, não são qualquer pessoas. As pessoas que estão admiradas aqui, pastor Luiz, são... Eu acho que o irmão precisa tirar um pouquinho do agudo, senão o microfone vai estourar aqui. Por favor. As pessoas que estão admiradas aqui, são pessoas que viviam da pesca. São pessoas que entendiam de pesca. Elas faziam isso todos os dias, Edu. Era a atividade profissional dessa galera aqui, a pesca. Obreiros, eles viviam da pesca. Eles faziam isso habitualmente todos os dias. E eles vão dizer que ficaram admirados. É mais ou menos assim, você pegar um vestido, e você querer com um vestido impressionar uma costureira, Davi. Não é qualquer peça de tecido, Gi, que você vai apresentar para uma costureira, que você vai trazer a admiração dela. Porque ela está acostumada a fazer aquilo todo dia, irmã Nina. Todo dia ela está acostumada a fazer vestido. Você vai pegar um construtor, um pedreiro, um mestre de obras. Não é qualquer edificação que você vai apresentar para ele, irmão Antônio, que ele vai ficar admirado. Porque ele está acostumado a fazer aquilo todo dia. Ele está acostumado a levantar a parede todos os dias. Não é qualquer projeto arquitetônico que vai encher os olhos dele, porque ele está acostumado a fazer aquilo lá todo dia. Então o pessoal que está admirado aqui, eles pescavam todos os dias. Acontece que para nós entendermos o que Lucas nos traz aqui no capítulo 5, nós precisamos entender a noite anterior desses pescadores. Como assim, pregador? A Bíblia fala sobre a noite anterior deles? A Bíblia fala. Foi mais ou menos assim. Eu vou conjecturar como foi a noite anterior desses pescadores. Eles acordaram de madrugada para fazer o que eles estavam habitualmente acostumados a fazer. Trabalhar, pescar. É igual nós, Edu, acordarmos para ir para o trabalho todos os dias. Aí chega Tiago e João, eles eram sócios de Pedro. O pai de Tiago e João, Zebedeu, ele era dono de um barco de pesca. Eles eram sócios de Pedro, eles chegaram na casa de Pedro. Pedro, vamos pescar, vamos trabalhar, vamos fazer o habitual. Vamos com a gente, Pedro. Aí prepararam talvez a melhor rede, a melhor malha. Eu não pesco, eu não entendo nada de pesca. Talvez tenha alguém aqui gosta ou pesca, tem o hábito de pescar. Nós temos algum pescador aqui? Tem o irmão lá, o irmão Silvano, né? É pescador. Então eles prepararam a melhor tarrafa, a melhor rede, né? Que era arrastão, né, irmão Silvano? Levaram a melhor rede, prepararam talvez porventura um lanchinho. Aí eu que estou colocando essa parte do lanchinho, porque crente gosta de comer, né? Né, irmã Antoninha? A nossa boca foi feita para dar glória a Deus e para comer, Samuca. Então talvez eles levaram um lanchinho, porque ia virar a noite pescando, né? Vamos pescar, vamos fazer o que nós estamos acostumados a fazer. Vamos até o lago de Genezaré, o mar da Galileia, pescar. Aí eles começam a trabalhar. Eles lançam as suas redes, eles puxam e eles não pegam nada. Eles lançam a sua rede novamente, eles puxam e eles não pegam nada. Romeu, eles lançam a rede novamente, eles puxam e não pegam nada. Acontece que eu falei 3 vezes de maneira proposital, mas não foram 3 tentativas. Eles não tentaram 3 vezes. Eles não tentaram 10 vezes, Samuel. Eles não tentaram 50 vezes. Pedro, quando vai dizer, irmã Miriam, ele vai narrar: mestre, nós trabalhamos a noite toda, inteira, e não pegamos nada. Acontece que quando a gente se esforça, irmã Luzmar, a gente se entrega, pastor, a gente se dedica para algo, a gente coloca esforço para algo e o resultado é pequeno, a gente fica meio chateado, desanimado, porque a gente colocou empenho numa determinada atividade e o resultado foi pequeno. Acontece, Lua, que quando a gente se esforça, a gente se entrega, a gente se dedica, irmão Rui, a gente vem às 5 noites cansado e o resultado é nada. É muito pior. É frustrante.
Porque você depositou energia, empenho, vontade em alguma coisa e o seu resultado foi nada. Essa é a realidade desses pescadores. A noite anterior deles é essa. Aí sabe o que eles fazem? Aceita que dói menos. Porque chega uma hora que a gente está acostumado a apanhar na vida que a gente desiste. Sabe o que eles fizeram? Voltaram para a beira da praia e começaram a lavar as suas redes. Essa é a história desses pescadores, irmão Dionísio. Pescadores aqui, ó, frustrados, desanimados, que não pegaram nada. Aí Lucas vai trazer no capítulo 5, é o início do ministério de Jesus. Que vem Jesus e uma grande multidão. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir, no meio dessa história toda, do nada, vem Jesus. Vem Jesus e uma grande multidão. Porque onde Jesus estava, sempre uma grande multidão o acompanhava. Mesmo sendo o início do ministério de Jesus. Quer seja pelos pães, pelos peixes, pelos milagres, ou para talvez achar alguma acusação para condená-lo, o fato é, onde Jesus estava, ia uma grande multidão com ele. E quando a Bíblia se refere à multidão, não são 100, 200 pessoas, são milhares. Multidão são muita gente. E Jesus estava vindo com uma grande multidão. E os pescadores, desanimados, frustrados, porque o resultado deles foram nada. E o texto vai dizer que vem uma multidão com Jesus. Só que qual é o cenário da multidão que vem com Jesus? Jesus ressuscitou Lázaro. Ele ressuscita mortos. Ele cura cegos. Ele liberta cativos. A multidão, irmão Dionísio, está numa outra sintonia. A multidão vem numa outra energia. A multidão vem numa frequência diferente. A multidão vem adorando, a multidão vem exaltando, a multidão vem agradecendo, porque elas estão vivendo os milagres que Jesus está fazendo. Só que é fácil a gente adorar enquanto Jesus está fazendo o milagre. A dificuldade é adorar quando não pegou nada. Aí a multidão vem, pastor. Vem festejando, multidão alegre, pescadores tristes. No mesmo ambiente. Aí Jesus para na beira da praia, Davi, e pensa assim, faz uma visão panorâmica. Enxerga tudo. Ele pensa assim, está festejando, está frustrado. Eu vou juntar essas histórias. Jesus está dizendo mais ou menos assim, não vai ficar ninguém de fora. Não, você não entendeu? A realidade sua nessa noite, eu tenho por certo que é totalmente diferente da minha. Só que Deus está dizendo, não vai ficar ninguém de fora. Tem gente que entrou no culto e não para de dar glória. Só que tem gente que não levantou a mão ainda, não é porque não quer, é porque está fechado por dentro, pelo que está esperando dentro de casa. Só que Deus brada nessa casa nessa noite, não vai ficar ninguém de fora. Oh, Espírito Santo de Deus. A minha carne treme nessa noite. Aí sabe o que Jesus faz, Samuca? Encosta em Pedro. É a primeira vez, segundo a parte cronológica de Lucas, que Jesus vai ter contato com Pedro. Capítulo 5, bem no início, é a primeira vez. Ele vai chamar Pedro. Primeira vez que Jesus tem contato com Pedro. Por isso que a Bíblia ainda chama de Simão. Aí ele chega perto de Simão e fala assim, ô meu senhor, meu jovem, Pedro tinha 26 anos, eu preciso pregar para aquela multidão ali. Eu tenho que pregar para a multidão, como eu sempre faço. Eu sempre ando com uma multidão e trago um sermão para eles. E hoje não vai ser diferente, eu preciso pregar para essa multidão. Aí Simão está ali, né, desanimado, frustrado, Edu. Tudo bem, o senhor é o Messias, eu já ouvi falar a respeito do senhor. Fica à vontade, pode pregar. Não, Pedro, eu não quero só pregar. Hoje eu vou pregar como sempre, só que tem algo que vai ser diferente. O barco que eu vou usar vai ser o teu. Eu vou pregar como sempre, só que tem uma diferencinha de nada. O barco que eu vou usar nessa noite vai ser o teu, Pedro. Aí chega uma hora que a gente está tão acostumado a apanhar, que a gente fala, tá bom, Jesus, leva o meu barco. Nananina, não. Eu não quero só o barco, eu quero que tu me leve para dentro das águas.
Porque quando Jesus pede o que a gente tem, você acha que Ele precisa do que a gente tem? Não precisa. Quando Jesus pede o que nós temos, Ele não quer o que nós temos, Ele está querendo a nós. Quando Jesus pede o que você tem, Ele não precisa do que você tem, Ele está querendo você. Oh, Espírito Santo de Deus. O barco era só desculpa, Luan. Ele está dizendo, eu quero o barco, mas não é o barco. Eu quero que você me leve para dentro das águas. Peraí, Jesus. Não, eu acho que o senhor não está sabendo. Deixa eu contar o que aconteceu na noite anterior. O senhor vem pedir para eu voltar lá para dentro da água. Eu estou até molhado ainda. Aí vai Pedro levar Jesus para dentro da água, pastor. Porque o texto diz que quando Jesus vai pregar, ele está na beira da praia, dentro da água. Aí Pedro começa a levar o barco para dentro da água. Para dentro da água, Davi. Tá bom aqui, Jesus? Jesus, será que daqui a multidão vai te ouvir bem, Jesus? Não, mais para cá, Jesus, vamos levar o barco um pouquinho mais para lá, porque a multidão é grande, não tinha microfone. A multidão precisa ouvir a sua voz, mestre. Será que tá bom aqui? Tá Pedro, frustrado, decepcionado, desanimado, colocando Jesus num lugar favorável. Se você não gravar nada que eu falar nessa noite, não esqueça isso. As guerras da nossa noite anterior não são desculpas para colocar Jesus num lugar desfavorável. Pedro está desanimado, Samuel. Pedro está derrubado, só que Jesus está aparecendo. Pedro está caído. Pedro está desanimado, não pegou nada, só que Jesus está pregando no barco. Ele não pegou nada. Ele está desanimado, Luiz, só que a voz que está sendo ouvida no barco é a dele. Ele será visto. Gemásia revacia. Prega, Jesus. Pode pregar. Aí tem aqueles. É muito culto. Eu vou falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Meu compromisso é com a palavra e com Ele. É muito culto. Se eu não emprestar o meu barco, Jesus não prega. Ó, multidão. Multidão, vocês estão ouvindo a mensagem hoje aí por causa do meu barco. Se não é o meu barco, Jesus não está pregando. Quantos barcos Jesus viu? 2 barcos. Não tinham 2 barcos. O texto diz que Jesus avistou 2 barcos. Tinham mais. Jesus viu 2 barcos. Não tinha só o barco de Pedro na beira da praia. A história conta que o rei Herodes, o rei da época, era dono de 35 barcos de luxo para fazer passeios turísticos. 35 barcos de luxo. Pasmem, aonde que esses barcos ficavam atracados? No Mar da Galileia. Certamente o outro barco era o barco de Herodes, de luxo. Só que daí eu sou obrigado a lembrar do profeta Samuel, quando Deus vai dizer para ele, Samuel, desce até a casa de Jessé o belemita, pega óleo e vai ungir o novo rei. Aí chega lá, ele vê Eliabe, ele fala, meu Deus, é formoso, é grande, vou ungir. Deus fala, não, eu não olho para a aparência. Eu não estou olhando para o teu barco se ele é de luxo. Pode estar cheirando peixe. A voz que vai ser ouvida é a de Cristo. E o barco nessa noite será o teu. Será o teu barco nessa noite que ele vai usar. Para de ser bobo. Se Jesus não precisa ter o seu barco para nada. Se o seu barco não tiver, está cheio de barco na beira da praia. Ele levanta outro. Quem perde somos nós. Você não vai ver em nenhum momento Pedro interromper a pregação de Jesus. Jesus está pregando no barco e Pedro não dirige uma palavra. E ele poderia. Jesus, conta o meu testemunho aí. Fala da noite que eu passei, Jesus. Aproveita que o barco é meu, né? Uma mão lava a outra, vamos fazer uma troca aqui. Divulga a minha empresa de pesca. Faz uma propaganda aí, Jesus. Pedro não fala nada. Absolutamente nada. Ele está quebrado. Ele está frustrado, só que a voz que é ouvida no barco é a dele. Você não escuta a voz de Pedro no barco. A voz que é entoada dentro do barco ainda é a dele. Estamos quebrados, desanimados. A dificuldade bateu na porta. O médico deu um diagnóstico.
voz que você não esperava. Só que a voz que ainda assim tem que ser ouvida é a dele. A voz ainda tem que ser ouvida é a dele. O som que tem que sair do barco não é o nosso, ainda é o som dele. O Gebarassai, Nimitriassai, Gebarahavassi. Está Pedro frustrado, desanimado. Jesus prega. E a pregação de Jesus, não era meia hora não, virava a noite. E a multidão assim, comendo. O texto diz, quando Jesus terminou de pregar, ele virou para Pedro. Mas por que o Pedro ficou por último? Quando Jesus terminou de pregar, ele vira para Pedro. Aí ele fala o seguinte para Pedro: ô Pedro, leva o barco para o lugar mais profundo. Gebarassai. Urimetria que barahavassia. Pedro, leva o teu barco para um lugarzinho um pouquinho mais profundo, Pedro. Ô Espírito Santo. Acontece que onde Pedro e Jesus estavam, eles já estavam dentro das águas. Sim ou não? Sim, eles já estavam dentro das águas. Eles já estavam molhados. Jesus poderia fazer o milagre que ele fez onde Pedro estava, sim ou não? Claro que poderia. Até porque eles estavam dentro da água. Eles não iriam jogar a rede na areia. Eles já estavam já estavam molhados. Aí Jesus fala o que para Pedro? Sai do raso. E vai lá no profundo, Pedro. Milagres de águas profundas não se vive em águas rasas. Milagres de águas profundas, Duda, não se vive em águas rasas. Milagres de águas profundas não se vive em águas rasas. Quer viver o sobrenatural de Deus? Sai do raso. Quer viver o que ninguém ainda viveu? Sai do raso. Às vezes você está preocupado. Meu Deus, 5 noites, pouca gente aceitou Jesus. A palavra talvez não é para quem está lá fora. A palavra talvez é para quem está aqui dentro. Sai do raso. Sai do raso. Sai do raso. Você não está vendo que você já era para ter ido muito mais longe. Você está vendo que o que está atrasando a obra de Deus na tua vida é a posição que você está. Mas eu já estou molhado. Sai do raso. Você não está vendo que era para você estar muito mais longe. Para você estar vivendo o melhor de Deus nessa terra, nesse tempo. E você não alcança por quê? A posição que você está. E Deus fala conosco, que eu me incluo nessa noite. Toma uma posição diferente. Arabácia. Sai do raso nessa noite. Ô Espírito Santo, sai do raso. Toma uma posição diferente. O texto vai dizer que eles pescam a pesca maravilhosa. Porque Pedro resolveu tomar uma atitude. Pregador, vale a pena? Vale a pena sair do raso? Vale a pena abrir mão de muita coisa e viver o que Jesus tem? Vale. Mas Pedro traiu Jesus. Como é que vale a pena se no final ele traiu, negou 3 vezes? Traiu não, perdão, quem traiu foi Judas. Negou 3 vezes. Mas Pedro negou Jesus, por que vale a pena sair do raso? Olha o que vai dizer em João capítulo 21. Não precisa abrir não. Evangelho de João capítulo 21. É o último capítulo do Evangelho de João. Quando Jesus ele já morreu. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele vai para a cruz. Ele morre como a irmã ministrou nessa noite. Por mim e por você. No 3º dia ele desce a parte mais baixa da terra. Toma a chave do inferno, da morte. E brada, me dá o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele paga o preço por uma igreja. Ele paga o preço por pecadores como nós. Isaías vai dizer: a cédula devedora, a dívida foi paga. Não tem mais condenação, irmão José. Ele cravou na cruz.
Aí antes de ser assunto aos céus, ele aparece pela última vez para os discípulos, no capítulo 21 de João. Aí o texto vai dizer que olha quem está lá, 7 discípulos, Tomé, Pedro, Dídimo, Natanael, em Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Ah, coincidência demais, né? Aí o texto vai dizer, bota lá Luiz, João 21 e o capítulo 3. O texto vai dizer que Jesus já tinha ressuscitado e eles tinham voltado para o raso, que eles voltaram para o mar para pescar. Eles esqueceram que Jesus tinha falado, abandona a rede aí, vai, abandona a rede. Aí eles voltam para o mar para pescar. Aí estão lá no mar pescando, daqui a pouco aparece um homem na beira da praia. Olha o que vai dizer o versículo 3. Pedro disse, eu vou pescar. Aí eles falaram, então vamos contigo também. E subiram logo para o barco, e naquela noite não pegaram nada. Porque voltou para o raso. Voltou para o raso, vai pegar o que, Samuca? Aí eles veem um homem de branco na beira da praia e vão dizer, é um fantasma. Não, é o mestre. É Jesus. Ele ressuscitou. É Jesus. O texto diz que eles vêm para a beira da praia. Jesus está assando um peixinho, oferece para eles comerem e pergunta para Simão, Pedro, tu me amas? Urimitre assai. Sim, Jesus, eu te amo. Não, vou perguntar mais, Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Jesus pergunta 3 vezes. Na terceira ele pergunta, Pedro, tu me amas mesmo? Oh Jesus, Urabás Araicho Managabaras. Oh, mas sim, Deus, Jesus, tu sabe que eu te amo, Jesus. Tu sabe que eu saí do raso. Tu sabe que eu tomei uma decisão lá atrás. Tu sabes que eu te amo. O que Jesus vai dizer para ele? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ah, você não entendeu nada. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. É melhor negar 3, se arrepender e ser consagrado a pastor, do que trair e se matar igual Judas. Ele nega 3 vezes, só que quando ele abre o coração e diz, Jesus, eu te amo, Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, agora tu vai ser pastor. Tu não vai ser mais só ganhador de alma, tu vai ser promovido a pastor. Vale a pena ou não vale a pena sair do raso? Não, pregador, ainda não estou convencido. Não estou convencido não, se for só para comer peixe, para ser pastor, não estou convencido. O final do capítulo 21, o último versículo diz que seguiram Jesus. De novo. E eu já encerro. Mas como que eles seguiram Jesus no final de João, se Jesus estava em espírito? Aí Atos capítulo 1, na sequência de João, o texto vai dizer que eles estão assim, ó, parado olhando para Jesus, e Jesus sendo assunto aos céus, porque eles seguiram Jesus. Eu não quero te convencer que vale a pena, mas você vai ter que ter esse entendimento de que vale a pena nessa noite sair da posição que nós estamos e ir profundo. Olha o que Pedro viveu. Aí o texto diz que eles ficaram parados. Aí quando eles ficaram parados olhando, o texto diz que tinham 2 varões de branco dizendo, varões, por que estão aí parados? Esse mesmo Jesus que está subindo, Atos capítulo 1, ele há de voltar. Só que enquanto ele não volta, o que ele deixou para vocês fazer? Igreja da Mina do Mato, por que estáis parado? Esse mesmo Jesus que subiu, deixou uma promessa, eu voltarei. Só que enquanto eu não voltar, o que eu deixei para vocês fazer? Aviva, Senhor. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Eu quero me colocar na brecha nessa noite, Senhor. Eu quero fazer parte de uma geração que vai viver o teu avivamento. Por que vocês estão parados aí? E Jesus subindo. Quando uma nuvem cobriu Jesus, eles entenderam. Vamos voltar para Jerusalém correndo. Arás. Vamos voltar correndo para Jerusalém, porque ele deixou a promessa: ficai em Jerusalém. Porque até que do alto sejais revestidos. Só que a promessa era antiga, irmanina. Lá do profeta Joel, lá do profeta Abacuque, a viva é antiga. Só que Deus sempre deixa um remanescente.
120 não esqueceu. O texto diz que eles sobem um cenáculo, um quarto, 500 pessoas aproximadamente, e começam a buscar. O texto vai dizer que das 500 pessoas aproximadamente, descem 380, fica só 120. Olha como vale a pena sair do raso. Olha o que Pedro vive. Ficam só 120, Samuel. Aí o texto vai dizer que eles estavam sentados orando. Acontece que judeu não ora sentado. Eles estavam cansados de tanto pedir. Aproximadamente 10 dias orando, sentados. Senhor, Tu prometeu. Tu prometeu que ia avivar. Tu prometeu que o Espírito Santo desceria. Orabácia. Tu prometeu que ia avivar, pois o véu do templo se rasgou. Aí o texto diz que de repente, meu Deus, já pegou uma casa de 2 andares? O cenáculo era no 2º andar. Tudo que acontece embaixo respalda em cima. Samuca, se a Priscila estiver assando uma carne de panela lá embaixo, o cheirinho vai lá em cima. 380 desceram e 120 ficaram. Quem desceu, Davi está dizendo, desce também, não vem mais. Urabás. E eu não sei, Cauã, se nessa noite eu prego para um grupo de 380 que já desceu, ou para um grupo de 120 que está pensando em descer. Só que Deus manda te dizer nessa noite, se você já desceu, volta correndo. Sobe correndo. E se você não desceu ainda, a palavra de Deus é, fica firme, permanece, que o de repente de Deus vai chegar. Se coloque em pé por bondade. Será que vale a pena, pregador, sair do raso? O texto diz que de repente. E eu amo a Bíblia quando ela fala de repente, porque ela está querendo dizer o seguinte, do nada. Do nada. Você está aqui, você chegou em casa de repente. É do nada. Do nada. Entra um som. Não era um vento, era um som de um vento. Você entendeu que avivamento tem barulho, né? O barulho que o presbítero Erivaldo mencionou aqui, o barulho do avivamento. Até porque se você não gosta de barulho, Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses que ele virá com alarido, o arrebatamento vai ter barulho. Aí o texto diz que de repente um som, um barulho de um vento encheu a casa. E começou a tomar um por um. Era mais ou menos assim, pastor. Pedro olhando para Tiago e dizendo, Tiago, na tua cabeça tem fogo, Tiago. É Tiago olhando para João e dizendo, João, na tua cabeça tem fogo. Oh glória. É Maria, a mãe de Jesus, dizendo, olha só, tem fogo na cabeça de Pedro. E todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 3, Pedro está na beira da porta do templo chamado Formosa. Um mendigo pedindo esmola, ele está dizendo, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te dar o que eu tenho. Levanta e anda. Porque resolveu sair do raso lá atrás. Urabás. As irmãs estarão louvando. Eu gostaria de saber se nós temos nessa noite alguém que gostaria de sair do raso. Você vem na igreja, você participa do culto, só que você está no raso. Eu tomei uma decisão dessa um dia na minha vida. Eu não me arrependo até hoje. Nascido, criado no banco da igreja, só que molhado só até a canela. Até o dia que Deus me puxou pelo colarinho e disse, eu não quero você molhado só pela canela. Eu quero que você afunde na minha presença. Urabatsa Gemarahavasa. Pode louvar, as irmãs estarão louvando. Se você quiser uma oração, lhe convido para vir à frente. Deus, eu quero tomar uma decisão nessa noite de sair do raso.
Eu quero viver o sobrenatural. Só que para você viver o sobrenatural, você precisa sair da posição que você está hoje. Eu quero viver algo grande, Jesus. Eu quero servir na tua casa. No raso não vai dar. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. A palavra de Deus para essa casa nessa noite é: sai do raso. Sai do raso e vem para o profundo. Mergulha nessa noite. Mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Pedro viveu um grande avivamento porque tomou uma decisão. Não se frustrarão. Não. E o avivamento que Pedro viveu não ficou em Atos 2. É contado até hoje, nessa noite. Ninguém impedirá. Urimitria quebaraçai. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Vale a pena, adolescente. Ninguém pode te Vale a pena abrir mão. Vale a pena dizer não. Vale a pena negar. O que Deus tem é grande. Vale a pena sair do raso. Os obreiros podem ajudar em oração, por favor. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Vem cá, irmã Nina. Ajuda a orar aqui, irmã Nina. Vem cá. E se passares pelo vem cá, irmã Osmar. Ajuda a orar fogo, aqui. ele não te queimará, pois eu estou contigo. Olha o rio que desce nessa casa. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Olha o rio que desce nessa casa. Olha ele tocando teus pés. Vem, 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 Senhor. Com o vento, vem, mente. E enche a casa, enche a casa, enche a casa. Dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi